Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Marco, constelador e terapeuta familiar, e ajudo pessoas a resolver os conflitos familiares e assumir o controle da sua vida. Então, se você gosta desse tema, se você se interessa, se inscreva no nosso canal, assine as notificações. Se você estiver me vendo pelo Instagram, siga o nosso perfil, nós temos outros conteúdos que irão te ajudar. Então, nesse vídeo, nós iremos falar sobre uma coisa muito comum que acontece com todos nós, que é o medo. Então nós iremos falar especificamente, muitas pessoas têm medo de buscar a terapia, têm um medo específico de mexer nas coisas do passado. Então as pessoas dizem assim, poxa, mas está lá, já passou, para que eu preciso mexer nisso? Para que eu preciso olhar para tudo isso? Então o medo é um sentimento que todos nós temos. De um lado, ele é importante, porque ele previne a nossa vida. Por outro lado, quando a gente tem dificuldade de lidar com isso, de enfrentar tudo isso, talvez haja por trás desse medo, talvez por trás desse medo esteja alguma complicação, alguma dificuldade, algum trauma. E quando a gente trabalha na terapia, no trabalho terapêutico, isso é uma coisa normal. Nós regredimos, de uma certa forma, ao nosso passado. A gente visita o nosso passado. E por que tudo isso acontece? Porque lá existiram traumas, dificuldades, problemas, coisas que a gente não conseguiu trabalhar e que a gente consegue evidenciar hoje na nossa vida. Então eu tenho traumas lá do meu passado, já trabalhei muito em terapia, com as constelações familiares, e que refletiram muito tempo na minha vida. Então talvez isso aconteça com você. Então olha só, quais são os possíveis medos que nós temos, né? Qual a importância de eu mexer, de eu entender, de eu visitar o meu passado? Como podemos fazer esse movimento, né? Então, as constelações familiares podem me ajudar nesse processo? E quais os benefícios eu terei quando eu vou lá no meu passado e olho para tudo isso e trabalho essas questões e ressignifico traumas, problemas e dificuldades? Então, Bert Hellinger, o autor das constelações familiares, ele vai dizer o seguinte, que quando nós não curamos o nosso passado, nós temos a tendência de repeti-lo. Então existiu alguma coisa lá no meu passado, um exemplo, tá? Tenho lá um trauma de um relacionamento que não deu certo. Então o que eu faço? Eu viro a página. Poxa, já passou, aquele relacionamento deixa pra lá. Então tiveram muitos conflitos, muitas dificuldades, muitos traumas. Talvez esse relacionamento tenha acabado de uma forma difícil. O que eu faço? Eu simplesmente deixo o passado para lá e eu vou procurar outro relacionamento, uma outra pessoa para me relacionar. E se eu não fechei esse ciclo, se eu não resolvi as questões, o que vai acontecer comigo? Eu vou trazer, eu vou repeti-lo, como o próprio Bert Hellinger falou, nessa relação atual. Isso é uma coisa comum, nós vemos muito isso dentro dos relacionamentos. Porque eu não curei aquela ferida, eu não curei aquela mágoa, eu não curei aquela dificuldade. Então o que vai acontecer? Eu vou reproduzir nesse relacionamento atual. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Tá? Então, quando nós falamos de passado, olhando para o meu passado, quais são as suas lembranças? Tem pessoas que têm lembranças da infância, do passado, foi uma época legal, foi uma época muito divertida. Geralmente a época da infância é uma fase muito boa para todos nós. Né? Então, você tem o quê? Medos? Você tem insegurança, frustração. Há um sofrimento quando você pensa em algum acontecimento da sua vida? Pensa aí. Então, primeiro nós precisamos entender que hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu era no meu passado. Muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso passado, o sentimento que nos vem à tona é frustração. Eu poderia ter feito algo diferente. Por que eu deixei acontecer tal evento na minha vida? Por que eu permiti que isso acontecesse, isso virou um trauma, virou uma dificuldade que eu não consigo lidar? Então talvez você olhe para trás e você não quer mexer nisso, você não quer olhar para trás. Então eu vou viver minha vida. Tem pessoas que dizem, eu apaguei da minha memória, e isso é uma defesa. Nós vemos dentro do trabalho terapêutico que as pessoas apagam. Muitos clientes dizem, olha, eu tenho uma lacuna, uma fase da minha vida eu não lembro, simplesmente apaguei da minha memória. E por que tudo isso acontece? Geralmente aconteceu um trauma, uma dificuldade, e o nosso ego, como estrutura, como defesa, o que ele fez? Ele apaga da nossa memória, para que a gente
quando se lembra do nosso passado, a gente não se lembra daquele acontecimento. É muito comum, dentro do trabalho terapêutico, a gente reviver tudo isso. Nós chamamos, dentro da terapia tradicional, de catarse. O que é isso? A gente revive aquele momento. Então, um exemplo, estou andando de carro, um tempo atrás, quando eu comecei a dirigir, o que aconteceu? Eu sofri um acidente, eu passei por uma dificuldade, então tem todas aquelas questões, né? O carro acabou, eu quase morri, enfim, foi um evento muito traumático. Então, quando eu penso hoje naquilo que aconteceu, o que vai acontecer? Eu vou ter os mesmos sentimentos de medo, de insegurança, de trauma, que é o que a gente fala que chama-se catarse. O que você faz? Você volta lá atrás no seu passado, naquilo que aconteceu, e revive, e tem as mesmas sensações que você teve naquele momento. Tá? Então, eu preciso entender que eu sou uma pessoa diferente hoje, você é uma pessoa diferente hoje. Hoje você tem ferramentas, hoje você tem forma de lidar que você talvez não teria há uns anos atrás. Então você é uma pessoa diferente. Quando nós trazemos à memória a frustração, a dificuldade, nós precisamos entender isso. Ok, eu estou frustrado porque eu poderia ter feito de forma diferente, mas hoje eu sou uma outra pessoa. Eu preciso entender que nós só fazemos aquilo que o nosso nível de consciência nos permite. Então, ok, naquele momento lá, eu não soube lidar com aquele relacionamento do passado, eu deixei que aquela pessoa me magoasse, fizesse sofrer, mas foi aquele tempo, não é agora. Então, os possíveis medos que nós temos, né? Na verdade, nós temos um medo de lidar com a realidade, de lidar com aquilo que é. Nós usamos uma frase dentro das constelações familiares, foi como foi. É uma forma de você revisitar o seu passado, de você visitar o seu passado e você entender que você fez o melhor que você pôde naquele momento. Então nós dizemos isso. A gente trabalha, a gente diz, olha, mas naquele momento você só fez o que o seu nível de consciência te permitiu. Então foi como foi. Então talvez o medo que eu tenho, talvez o medo que você tem de olhar para o seu passado é da verdade, é dos fatos. E aí a gente precisa entender que muitos dos nossos sofrimentos, talvez um dos maiores sofrimentos da humanidade, é o querer ser, é o querer fazer diferente. Medo de ser julgado. Poxa, mas como é que eu deixei isso acontecer? Como é que isso aconteceu? Você teve ensinamento, você teve exemplos, tá? Talvez as pessoas ao seu redor dizem, olha, mas você teve exemplos de como era um relacionamento saudável. Por que você deixou que aquela pessoa fizesse você sofrer? Por que você passou por tudo isso? Medo de não dar conta, né, de reviver tudo isso. Então a gente, muitas vezes, quando nós visitamos o nosso passado, a gente busca culpados. Pessoas que foram culpadas por tudo aquilo que aconteceu. Então o que eu vou dizer no relacionamento? Olha, mas a culpa foi do fulano, a culpa foi da ciclana. Ela que me fez sofrer. Mas eu preciso entender que o relacionamento é feito de duas pessoas. E existe um ensinamento que a verdade liberta. Né? Então um dos mestres aí, Jesus Cristo, diz que a verdade liberta. Tem outro mestre que diz que ver é ser livre. Então quando eu vejo hoje a realidade, o que aconteceu, os fatos, isso é muito importante. Então os fatos, quando a gente olha de uma forma diferente, que é a postura que nós trabalhamos para alcançarmos dentro do processo terapêutico, que é a postura, que é o olhar de um observador. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá para trás, como se eu montasse novamente a minha história, só que eu estou numa outra posição, estou na posição do observador. Então eu consigo olhar os fatos que aconteceram, eu posso me responsabilizar pela minha parte no relacionamento. Então, eu deixei isso acontecer, eu permiti. Eu tinha as minhas questões emocionais, eu tinha talvez a minha dependência emocional daquela pessoa, e eu deixei com que ela fizesse eu sofrer, eu deixei que ela... Né, enfim, cada um tem a sua história. Mas essa postura que nós precisamos adotar quando a gente vai lá para o nosso passado. Postura do observador. Eu saio daquele momento e eu olho, tenho uma visão mais ampla e eu consigo identificar o que aconteceu. Muitas pessoas têm medo que aconteceu algum segredo. Isso é muito comum dentro das famílias.
Existem segredos familiares que não são contados, que não são vistos, e a gente observa isso, a gente sente de alguma forma. E por que tudo isso acontece, Marco? Por conta do campo morfogenético. Então você sabe que aconteceu alguma coisa. Quando você começa a contar a história, tem algumas peças do quebra-cabeça que não se encaixam. Uma coisa muito comum é com data. Então quando você começa a pensar, poxa, mas aconteceu que ano? Não, mas olha, não está batendo, tem alguma coisa errada aqui. Então as pessoas fazem isso por quê? Por proteção, para tentar se proteger daquilo que aconteceu, daquele trauma, daquela dificuldade, seja a história que for. Então quais são os possíveis medos, né? São esses, medo da verdade, de ser julgado, medo de olhar para trás, medo de descobrir algum segredo familiar, e como é que eu vou lidar com tudo isso? Então hoje você tem ferramentas, hoje você está aqui me escutando, hoje você tem buscado de diversas formas, maneiras de se desenvolver, de buscar ajuda, de buscar entender. Então, talvez seja momento de você olhar para o seu passado, olhar para a sua história. Qual a importância de mexer nisso, Marco? Por que eu tenho que mexer nisso? Deixa isso lá, deixa quieto lá, Marco, já passou, já foi. Então eu preciso fazer essa regressão, preciso trazer à tona. Nós somos frutos da nossa história, você tem a sua história, eu tenho a minha história. E ela precisa ser contada, ela precisa ser vivida, ela precisa ser encaixada. Tem coisas do meu passado que eu preciso curar, tem coisas do meu passado que eu preciso me perdoar porque aconteceu. Então, a importância de mexer nisso é a cura, é a reconfiguração. Porque todos nós queremos saber a nossa história, todos nós temos essa ânsia de saber a nossa história. E quando a gente começa a trabalhar nas constelações familiares, a gente trabalha uma ferramenta muito importante que chama-se genograma. O genograma é isso, é uma ferramenta que você tem. O que você faz? Você começa a estruturar o seu passado. E para que a gente faz isso? De repente tem alguém que foi excluído do seu sistema familiar, da sua história. De repente tem alguém que está fora de ordem, da hierarquia. De repente, naquela época, você não soube ter o equilíbrio do dar e receber, principalmente numa relação. Então eu olho lá para trás e eu aprendo com isso. Eu aprendo com as minhas dificuldades, com os meus erros. Então os problemas, os erros e as dificuldades têm-se um preço a pagar. A gente sofre, a gente fica magoado, mas quando a gente passa e olha numa outra visão, numa outra ótica, é o grande aprendizado. A nossa história, talvez a sua história, seja uma grande lição para a sua vida. E todos nós precisamos entender a nossa história, todos nós temos essa vontade de buscar, de saber, de entender como é que foi a nossa história. Então, a gente usa essa ferramenta que chama genograma. Então eu queria deixar para vocês, né, um filme, né, deixar uma dica de um filme que fala exatamente sobre isso, tá? Então o filme chama Lion, tá? Leão. Então eu não vou contar o filme inteiro, né, para não perder a graça. Mas basicamente é um jovem que passou a sua vida inteira buscando entender a sua história, buscando entender o que tinha acontecido com ele. Muitas vezes a gente fala, poxa, mas o meu presente é tudo lindo e maravilhoso. Na vida do Lion também era. Então, ele teve uma história e ele ficou muito afastado dos seus antepassados por muitos anos. A vida presente dele, a vida atual dele é uma vida maravilhosa. Então ele era uma pessoa bem formada, ele tinha uma estrutura familiar, essa estrutura que ele tinha hoje, né? Essa estrutura presente, era uma estrutura boa. Então ele tinha coisas que todo mundo procura. Então a gente procura crescer, se desenvolver para quê? Para você formar uma família, para você ter uma profissão, para você ter, né, uma casa, um carro, ou seja, todos os nossos sonhos. Então a gente vai trabalhando, a gente vai vivendo a nossa vida em prol de tudo isso. E muitas vezes a gente entende que isso não preenche um vazio, não preenche uma lacuna que nós temos dentro de nós. E com Ló era a mesma coisa. Então na vida presente dele era linda e maravilhosa, mas ele tinha uma
coisa lá no fundo dele, lá na alma dele, que gritava por saber de tudo isso. Então ele passou mais de 30 anos da vida dele em função disso. Então ele buscou diversas formas de entender a história dele, ele buscou meios, ele buscou a tecnologia, ele foi indo até que o momento que ele conseguiu. E aí o filme é muito emocionante. No final, quando ele consegue colocar todas as pecinhas do quebra-cabeça, ele se torna uma pessoa inteira. Então isso é importante. Isso é a parte boa de você entender a sua história. Isso é a parte boa de você revisitar o seu passado. Pessoas que têm essa necessidade, na verdade todos nós temos. Então não deixe isso impedir você, não deixe isso impedir que hoje você busque uma terapia, uma alternativa, com medo de visitar o seu passado. Uma hora você vai ter que fazer isso, não tem jeito. Para que você entenda o seu comportamento, as suas atitudes, as suas escolhas, você precisa saber lá de trás. Porque nós somos frutos do nosso sistema familiar, aqueles que vieram antes de nós. Influencia diretamente na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então como que eu posso fazer esse movimento, Marco? O próprio trabalho terapêutico, quando você entra numa terapia, quando você trabalha o seu desenvolvimento, um dos primeiros passos é investigarmos o nosso passado. Então como é que eu posso fazer tudo isso? Primeiro, tenha coragem, dê o primeiro passo. De olhar, de ter a intenção de trabalhar. Não é ir lá para trás para julgar as pessoas que aconteceram. Não é lá para trás para achar culpados do que aconteceu com você, com os seus traumas que você tem hoje. Não. Olhe para trás com amor, com carinho, com respeito, porque, aliás, é a sua história. A sua história diz quem você é. Então é a sua história, é a minha história. Isso é muito importante, é muito profundo isso. Eu posso ter a oportunidade de melhorar as minhas relações, sejam elas como for. Então nós sempre podemos melhorar. E na verdade, o ser humano está sempre em busca de melhoras. E isso é uma coisa importante. Isso é uma motivação que nós temos. Então quando a gente chega num patamar, a gente fala, opa, peraí, eu quero melhorar, eu quero me desenvolver. E muitas vezes essas travas que não permitem você se desenvolver na sua vida, são travas que aconteceram no passado. Fica cristalizado isso na nossa mente inconsciente, fica preso nisso. Então quando você lidar com uma dificuldade, você nem sabe o que é, mas as travas lá do seu passado. Como por exemplo, eu quero dirigir, eu preciso ter um sonho de ter um carro e eu não consigo, porque aconteceu um trauma lá no meu passado. Aconteceu um acidente que eu não fui trabalhar. Aconteceu um acidente que eu fiz, toquei minha vida, deixei isso para lá. Vida que segue, né? Que segue o baile, como a gente diz. Tá? E como é que foi no passado? Eu não consigo, estou travado, eu não consigo lidar com isso. Para conseguir progredir, porque você não vai conseguir avançar na sua vida. O que está me prendendo? Eu olho para o lado, não tem nada me prendendo. Não é força de vontade, não é motivação. Não é querer melhorar, não é recurso. Muitas vezes a gente tem recursos para isso. Hoje em dia, a gente tem diversas formas, tá? Tanto recurso financeiro, quanto recurso que nós temos aqui de informação, que nós não tínhamos anteriormente. Então hoje, quando você entra na internet, você consegue achar, buscar informações de tudo. E por que você não faz? Qual que é o seu medo? Qual que era o meu medo? Eu tinha medo de olhar para a minha história. Eu tinha medo de me reconfigurar com isso. Porque eu sabia que lá existia dor. Lá existia um sofrimento. Mas quando eu olho para isso com amor, com gratidão, foi graças a tudo isso ter acontecido que eu sou a pessoa que eu sou. Graças aos meus traumas que eu tive na minha infância, na minha adolescência, que eu criei um espaço dentro de mim para ajudar as pessoas, para estar aqui, conversando com vocês hoje. Graças a eu ter passado por esses momentos difíceis na minha vida, que eu criei um ego, né? Meu ego forte, fortalecido.
Graças a isso que eu consigo lidar com as minhas questões, com os problemas, com as dificuldades, que vão sempre existir na nossa vida. E o problema e a dificuldade não é algo ruim. Quando a gente vive o problema, quando a gente está dentro do problema, e você não tem recursos internos, recursos externos você tem. E talvez te falta recurso interno, que seja coragem, que seja olhar para a sua história. Quando falta recursos internos, o que a gente faz? Vai empurrando com a barriga. Vai deixando acontecer. Uma hora isso passa. Uma hora eu consigo encontrar uma pessoa boa para me relacionar. Mas o problema não é a pessoa, o problema sou eu. Tá? Na verdade não é o problema, a dificuldade está comigo. E ela está comigo para quê? Para que eu possa resolver, para que eu possa olhar para tudo isso e dar um passo, tirar aquilo que me prende, que são coisas do meu passado, inconsciente, e avançar, progredir, evoluir. As constelações familiares podem me ajudar nesse processo, Marco? Pode, com certeza. Porque nós dizemos que as constelações familiares é a ciência das relações. E ela tem esse intuito, ela mergulha no seu passado. Ela vai lá atrás. Muitas vezes dentro do processo terapêutico, de outras terapias, tá? Respeito todas. Já trabalhei dessa forma, mas elas têm um patamar, porque é a questão psicológica. E é na constelação familiar que a gente vai lá na nossa história, lá nas questões familiares do nosso sistema familiar. E eu tenho um ambiente seguro para isso. Porque a gente trabalha, como é uma ciência, a gente tem toda uma forma de trabalhar isso. Muitas pessoas vêm buscar constelação e eu falo, olha, você ainda não está pronto para olhar para o seu passado. Porque a gente está no julgamento, e o julgamento, quando eu falo, é de nós mesmos. Eu estou me julgando, eu estou me cobrando, eu estou me punindo, entende? Ó, chicote nas minhas costas o tempo todo. Como se isso pudesse aliviar a dor e o sofrimento. Não alivia. A dor não é algo ruim, só que eu preciso mergulhar pela dor para transmutar tudo isso. Eu preciso olhar com amor, com atenção, com carinho para o meu passado, para que hoje eu possa estar aqui falando para vocês sobre o meu passado. Tiveram momentos difíceis? Sim. Tiveram traumas, dificuldades, dor, sofrimento, abuso? Sim. Talvez em 90% das pessoas a vida foi dessa forma. E eu não posso me lamentar, eu não posso entrar no papel de vítima e dizer, coitadinho de mim, olha como eu sofri. Foi graças ao meu sofrimento que a gente cria a estrutura, que a gente cria esse posicionamento de enfrentar a vida de peito aberto. A palavra coragem é isso, é você agir com o coração, abre o coração, trabalhe as suas questões. Então a constelação familiar, ela traz a verdade, ela mergulha dentro do seu sistema familiar e te traz a verdade. São coisas que estavam lá no inconsciente familiar, que estavam guardados. E que quando a gente olha, a gente tem essa oportunidade de lidar com a vida. Eu lembro que quando eu estava estudando as constelações, no ano passado, no ano retrasado, eu fui para Curitiba e participei de uma imersão de uma semana inteira de constelação, né? Então foi um trabalho muito profundo. Então teve uma das constelações que eu participei, então a gente fazia constelação em grupo, né? Então o professor estava, né, conduzindo o trabalho, então a gente trabalhava as nossas questões, a gente era representante, então era um grupo, né? Então cada um trabalhava de uma vez. Então teve uma das vezes, né, que eu fui trabalhar a relação que eu tinha com a minha mãe. Então as outras pessoas do grupo ali estavam representando. E aí, quando uma das pessoas do grupo estava representando a minha mãe, eu consegui ter a oportunidade, olha só, de vivenciar uma história que eu tinha escutado a minha vida inteira. Então, para quem não sabe, não conhece um pouco da minha história, eu tive um movimento de amor interrompido com a minha mãe, e eu tive um problema, um
uma doença muito grave, fiquei muito tempo, né, no hospital. E a minha mãe contava isso com um sofrimento muito grande. Claro que naquele momento, naquela época, não tinha todos os recursos, ela não tinha a forma de lidar com a vida como ela tem hoje. E aquilo me trazia um peso, uma culpa muito grande. Então, só para vocês entenderem, em alguma fase da minha vida eu pensava dessa forma, olha como que é. Eu vi essa história há muito tempo, e aí para gravar um pouquinho mais, antes de eu nascer, quando eu estava sendo gestado dentro do ventre da minha mãe estava grávida de 7 meses, a minha avó faleceu. Então, houve uma comoção da família inteira. Então, minha avó é uma matriarca muito querida. Então, as atenções se voltaram para mim. 2 meses depois da minha avó falecer, eu nasci. Então, o que aconteceu? Tinha uma... Eu não sei se a palavra é pressão, tá? Mas, enfim. Tinha toda uma atenção, tá? Pressão, olha só, como a nossa mente é. Pressão foi como eu signifiquei isso. Pressão foi o sentimento que eu tive para lidar com isso. Então teve uma atenção voltada para mim pelo fato da minha avó ter falecido há pouco tempo. Ok. E aí, todo mundo contava, olha, quando você ficou doente, foi uma comoção da família inteira. Todo mundo se mobilizou, porque afinal de contas, a gente já tinha perdido a avó, né? Eu escutava isso dos meus primos, da minha tia. Olha, a mãe morreu, então a gente não podia deixar você morrer. A gente não podia deixar isso acontecer com você, olha só. Então, essa história que me contaram trouxe, olha, que eu trouxe aqui, né, poucos minutos atrás, uma pressão em mim. Então, quando eu era pequeno, eu pensava assim, olha só, eu não posso desobedecer a minha mãe porque minha mãe sofreu comigo. Olha só, minha mãe teve um sofrimento muito grande quando eu nasci. E aí hoje eu olho para tudo isso com amor, com gratidão pela minha família, pela minha mãe, e em especial, nesse momento que eu tive a constelação, isso foi um divisor de águas na minha vida, que eu pude tirar o peso, essa pressão que eu tinha em cima de mim. Isso não era meu. Porque afinal de contas, eu não era culpado. Então, essa clareza de tirar a culpa, a gente usa muito isso. A gente carrega a culpa, a gente carrega a pressão, algo que não é nosso. A gente carrega isso por quê? Por amor ao sistema familiar. Então, por que eu carregava isso? Por gratidão, por toda a história, olha só, que eu tinha escutado a minha vida inteira. Mas isso não era meu. Então, no momento que eu tive aquela vivência, daquela constelação, e aquela pessoa estava representando a minha mãe, eu pude devolver, tá, de uma forma consciente, todo esse peso para minha mãe. Isso não era meu. E o que acontecia? Primeiro, tinha uma pressão em cima de mim, e segundo, me distanciava, eu tinha uma cobrança muito grande. Claro, com o passar do tempo, fui trabalhando isso, esse peso, essa culpa foi aliviando. Mas olha só, eu tinha carregado isso por anos. E eu só consegui me liberar de tudo isso. Eu só consegui entender no momento da constelação. No momento que trouxe uma clareza, eu consegui enxergar naquele papel de observador que eu falei uns minutos atrás. E aí, o que eu fiz? Usei uma frase que a gente usa dentro das constelações familiares, que diante dessa situação, eu era inocente. E era mesmo. Eu era um bebê, estava sendo gerado. Que consciência que eu tinha disso? Quando eu nasci, tive problemas lá, tive essa doença, isso precisava acontecer na minha vida. Precisava acontecer na minha história. Mas olha só, não era para ressignificar isso de uma forma negativa. E eu só consegui com as constelações familiares, numa vivência